agora vamos falar da prova testemunhal, né? Você tem uma prova que é também bastante comum no processo civil, além da prova documental, é a prova testemunhal, tá bem? Prova testemunhal nada mais é do que você pegar pessoas que, de algum modo, tenham alguma ciência dos fatos que estão sendo discutidos no processo e você traz ela para que ela seja ouvida em juízo a respeito desses fatos, tá bem? Prova testemunhal é bem tranquilo. Nós temos uma regra aqui, uma sacada bem legal em relação à prova testemunhal, que nós precisamos ficar atentos, tá? Então, vamos com calma falar dessa prova a respeito das principais regras aqui. Vejam, admissibilidade. Primeiro, a admissibilidade, e eu vou colocar aqui, é a regra. É a regra. Se você for lá no 442, no 443 do CPC, você vai ver que a admissibilidade da prova testemunhal é a regra, tá? Só que, como toda regra, nós temos exceções, tá? Nós temos exceções. Ou seja, nós temos situações nas quais a prova testemunhal não será usada. E eu vou colocar aqui. Não usa, né? Vou colocar aqui exceções à prova testemunhal, tá bom? Vejamos lá. Quando que nós não podemos nos valer, não poderemos nos valer da prova testemunhal? Quando a lei prevê, a lei disser assim, não pode usar, não pode usar. Não será utilizada a prova testemunhal quando for fatos já provados. Como assim? A parte junta um contrato. A parte junta um contrato nos autos, a parte autora junta um contrato nos autos, a parte ré não impugna esse contrato, que inclusive foi assinado por ela, e depois ela diz que quer uma testemunha, quer chamar uma testemunha, né, para provar que não houve o contrato. Poxa, tem um documento, teve uma prova documental que provou que existiu o documento e a parte não impugnou. Se a parte não impugnou, há a presunção de que aquele documento ele é verdadeiro. Certo? Portanto, agora ele quer trazer uma testemunha para dizer que não pode. Se o juiz já considerar o fato provado, e queira ou não queira, quem recebe as provas, para quem a prova, né, se critica essa expressão hoje do destinatário da prova, mas a prova, na verdade, ela é destinada ao processo, mas é o juiz que vai qualificar e vai dizer, tô ou não estou convencido. Se o juiz entender que já está provado, morreu, ele pode indeferir a prova testemunhal. Na verdade, é até um dever dele indeferir a prova testemunhal para racionalizar o processo, para dar efetividade ao processo, para que a gente possa chegar à tão desejada decisão de mérito satisfativa, beleza? Logo, fatos já aprovados pode afastar, tá bom? Vejamos lá, pessoal, né? Lei prever fatos já provados ou fatos que possam ser fatos que possam ser comprovados por perícia. Perícia ou prova documental. A ideia, né, já documental. A ideia que você vai extrair aqui de uma forma ou de outra é que, né, não há um interesse maior em se utilizar a prova testemunhal. De fato, é bem isso. Há uma crítica muito grande à qualidade da prova testemunhal, né? Porque ela pode ser tendenciosa. Por mais que o juiz possa inquirir diretamente, por mais que agora nós tenhamos uma nova sistemática, né, o chamado de cross-examination, que você faz a pergunta direta para a testemunha, você possa ali dar uma apertada na testemunha, ela seja responsabilizada por fatos que eventualmente ela possa estar faltando com a verdade nas suas manifestações. Fato é que nós temos uma prova de uma qualidade um pouco precária, né? Porque às vezes a parte tem uma relação, a testemunha tem alguma relação com a parte, às vezes essa relação não fica tão evidente, ela não pode ser contraditada, né? Porque se ela tiver relação você pode contraditar, enfim, tem uma série de problemas que a prática evidenciam que a prova testemunhal não é tão boa assim, tá? Por isso, se você já tem uma série de outras provas de qualidade melhor, por assim dizer, e a prova não é tarifada, e isso é importante que eu fale, que nós não podemos dizer que a prova testemunhal não tem qualidade, ela tem qualidade sim, ela vai ser avaliada pelo juiz de acordo com a sua razoabilidade, de acordo com o caso concreto, mas é importante que você saiba que se o juiz estiver convencido
já tiver prova pericial, tiver prova documental, ou se a lei exigir, você afasta a prova testemunhal e não vai produzi-la, tá bom? Regras específicas eu trouxe aqui na tela, tá? Vamos rapidamente dar uma olhadinha aqui conosco. Vejam, 444. Nos casos em que a lei exigir uma prova escrita a respeito da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Qual que é a ideia aqui? Né? Qual que é a ideia aqui? Nós temos uma prova, nós temos uma situação em que a lei diz assim, não pode prova testemunhal. Só que nós temos provas documentais que não são suficientes, né? Nós temos ali o que se fala de começo de prova. Esse começo de prova é alguma informação documentada no processo que tem relevância, mas não dá segurança para a decisão do magistrado. Nesse caso, o que diz o artigo? Diz assim, que é admissível a prova testemunhal, quando houver um começo de prova escrito emanado pela parte contra a qual se pretende produzir a prova. Bacana? Legal? Beleza, pessoal. Vamos dar mais uma avançadinha aqui. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação. Né? Casos como o de parentesco, depósito necessário, hospedagem em hotel, razão de práticas comerciais do local onde contraiu a obrigação. Certo? 446. É lícito a parte provar com testemunhas, ou seja, está dizendo aqui, ó, você pode realmente utilizar testemunha. Contrato simulado, ou seja, há um contrato, né? Então há uma prova documental, mas eu estou dizendo que esse contrato foi simulado. Né? Ou que há divergência entre a vontade real e aquela que foi declarada. Eu assinei sob coação. Né? Contratos em geral, quando houver vícios de consentimento, que você estuda lá, dolo, coação, lesão da parte, enfim, temos as hipóteses lá de vícios de consentimentos dados no direito civil. Bacana, pessoal? Legal. Em relação aqui a essas questões da prova testemunhal, é isso. Então, você tem que ficar atento, ficar muito atento, na verdade, em relação à prova testemunhal. Eu vou trazer aqui para vocês agora, é o artigo 447, eu estou olhando aqui nas minhas notas. Vejam só. Dentro do artigo 447, nós temos, ele é bem extenso. E esse artigo tem cara de prova objetiva, tá? Se você disser assim, professor, da prova testemunhal, o que eu tenho que saber? Eu diria para vocês que você tem que ficar atento, né? Você tem que ficar atento em relação ao 442, 443 e ao 447, que nós vamos estudar agora. Por quê? Porque esse dispositivo fala o seguinte, podem depor como testemunhas todas as pessoas. O que ele está dizendo? Todo mundo pode participar como testemunha no processo. Tem exceção? Tem. Nós temos testemunhas que são incapazes, parágrafo 1º. Nós temos testemunhas que são impedidas, que não podem, parágrafo 2º. E nós temos testemunhas que são suspeitas, parágrafo 3º. Lembra, pessoal, aqui é importante que você não confunda lá com o artigo 144, com o artigo 145, que nós falamos das hipóteses de suspeição e impedimento. Aquelas hipóteses lá não se aplicam às testemunhas. Ah, então quer dizer que a testemunha pode ser amigo da parte? Quer dizer que a testemunha pode ter alguma relação jurídica com a parte? Não, nem sempre. Ela tem hipóteses de impedimento e de suspeição que são específicas e que você estuda comigo no 446. Não lá no artigo 144, não lá no artigo 145. Aqueles dispositivos que você estuda lá nessa parte inicial da matéria, eles se referem aos procuradores, às partes, desculpa, pessoal, se refere ao juiz, quando ele tem alguma relação com o procurador ou com a parte, ao membro do Ministério Público, ao defensor público, ao servidor da secretaria técnico ou analista, ao perito, ou seja, aos sujeitos imparciais do processo, tá bom? Então, fiquem atentos em relação a isso. As hipóteses de impedimento e suspeição de testemunha estão aqui. Eu sintetizei para vocês, a fim de facilitar a compreensão, essas hipóteses. Então, vejam lá. São incapazes, né? São incapazes de testemunhar a pessoa que estiver interditada por alguma enfermidade ou por deficiência mental. Aqui é importante fazer o seguinte, né, pessoal? Tem que avaliar isso no caso concreto, né? Tem que cuidar muito com isso, porque hoje nós temos a presunção de capacidade
da parte que tiver deficiência, que for uma deficiência de qualquer forma. Mas se na prática ali não tiver como você colher, não tem como, tá? Não, ela será considerada, você não vai considerá-la incapaz de pleno direta. Tanto é que tem parte da doutrina que está dizendo que esse dispositivo não é aplicado na prática. Mas você vai lembrar o inciso 1º lá do 447, do parágrafo 1º do 447. Você vai lembrar de toda forma, né, que existe a literalidade e questões de tribunais aí buscam principalmente pela literalidade. Bacana, pessoal? Vamos lá. Doente ou com retardo mental ao tempo dos fatos ou quando for depor. Ou seja, o cara estava doente quando ocorreu o fato ou quando, não obstante, né? Ou não obstante, quando ele, embora ele estivesse bem na época dos fatos, na hora que ele vai depor ele não está bem. Aí ele também será incapaz. Menor de 16 anos, né? O cego e o surdo. E aqui cuidado, né? Não é sempre, é só quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam, né? O camarada não conseguiu ouvir, né? Então se veja, se o testemunho dependia de ele ter ouvido alguma coisa, não pode se manifestar, ou se ele dependia de ele ter visto alguma coisa, evidentemente, por razões lógicas, ele é incapaz. Agora vamos aos impedimentos e suspeições. Impedimento. Será impedida a testemunha se ela for cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, em qualquer grau, e o colateral até, e aqui sim, pessoal, em qualquer grau, e o colateral, cuidado, tá? E o colateral até o 3º grau da parte, certo? Qual que é a ideia aqui? Se o cara, ele é da família, né, em grau, veja só, em grau de descendência, em qualquer um deles, em qualquer grau, não se limita ao 3º grau, como você tem lá nas hipóteses de suspeição e impedimento. E aqui é o seguinte, em linha colateral até o 3º grau. Não pode. Poxa, você vai entrar com um processo contra alguém e eu vou chamar minha esposa para testemunhar a meu favor? Evidentemente que esse testemunho poderá ser prejudicado, né? Por mais que ela queira falar com a verdade, isso torna a testemunha impedida. Bacana, pessoal? Legal. Vejam só. Além disso, o que é importante aqui, né? É importante que você saiba que tem exceções, ou seja, não se aplica essa regra de impedimento, ou seja, você pode ter a tua esposa testemunhando, o teu tio, o teu sobrinho, o seu parente colateral até 3º grau ou em linha reta, em qualquer grau, quando nós tivermos ações que envolvam interesse público, quando se tratar do estado da pessoa, ou quando a prova não possa ser obtida de outra forma. Não tem outra pessoa a não ser aquela ali, o meu cônjuge, ou o meu companheiro, ou o meu parente até 3º grau em linha colateral, que saibam dos fatos. Portanto, se usa essa prova. Bacana? Legal. Também não pode, é impedido de testemunhar a parte, né? Ah, são 2 autores, um testemunha em favor do outro? Claro que não, né? Quando intervém em nome, né, um tutor, o representante da PJ, né, da pessoa jurídica, o juiz, o advogado, ou que tenha assistido à parte. Poxa, o meu advogado não pode testemunhar a meu favor. E serão suspeitos se ficar demonstrada a amizade ou inimizade, ou se a parte tiver interesse no litígio. Veja que são só 2 hipóteses. Todas essas hipóteses, né, lembrando para você, se você estiver anotando e não der tempo de você anotar tudo, você vai achar lá no 447 do nosso código. Beleza, pessoal? Então, vem comigo na tela. Em relação à incapacidade, impedimento, suspeição da testemunha, é isso. Você tem que lembrar dessas hipóteses, não tem segredo aqui, não tem outra coisa a fazer a não ser lembrar dessas situações. E nós vamos avançando. Nós vamos avançando porque é o seguinte, pergunto para você, a testemunha pode se calar? Não. Regra é que não. Regra é que a testemunha, uma vez chamada para o processo, fale. Uma vez trazida para o processo, se manifeste. Então, vejam cá comigo que eu trouxe para vocês, né, a exceção. Não é obrigado a depor, ou seja, a parte tem direito de ficar em silêncio. Não é a regra, tá? Essa aqui, eu vou colocar aqui só para ficar bem claro, é a exceção. A exceção. Não é obrigado a depor. Vejam só, a parte, quando se tratar de fatos que possam acarretar grave dano a si mesmo
ou ao seu cônjuge, ao seu companheiro, ou parentes até o 3º grau. Nesses casos, ela terá direito a ficar em silêncio. Ou fatos que sejam sigilosos em razão do estado ou em razão da profissão. Daí, nesses casos, poderá se manter em silêncio 448 lá do nosso CPC. Bacana, pessoal? Vamos avançando aqui, nós temos uma série de informações ainda a respeito da prova testemunhal. Agora, vamos falar sobre a produção da prova testemunhal. Aqui é o seguinte, vem aqui comigo na tela, porque aqui até mesmo para que a gente possa dinamizar o nosso estudo aqui, a gente render um pouco mais, essa parte da produção, ela diz respeito ao procedimento. Que procedimento é esse? Intimação, substituição de testemunha, forma de você colher a oitiva dessa testemunha, enfim, tem uma série de informaçõezinhas aqui e nós vamos analisar elas, essas testemunhas, qualificação, como que você interroga e tal, você vai ver isso comigo aqui nessa parte final. O que eu vou fazer? Aqui não tem como eu analisar todos os dispositivos. São 14 dispositivos, do artigo 450 até o 463. Destaquei para vocês aqui de forma bem objetiva, direta, quais são essas informações essenciais, aquilo que no meu modo de ver deve ser o que você tem que ficar mais atento para a tua prova, tá? Lembrando, são informações bem importantes, mas nós vamos tratar com um pouco mais de objetividade. Vamos lá. Vejam só, pessoal, retornando então aqui na nossa tela, dentro da prova testemunhal, vamos passar a falar sobre a produção dessa prova. Em que condições ou em que circunstâncias ou como será colhida essa prova, tá bom? Legal. Vejam só, primeiro, pessoal, substituição de testemunha. Por que isso é importante, né? O juiz chega lá na hora da decisão saneadora, ele já vai ter o rol das pessoas que serão ouvidas, né? Ele já sabe, ali já foram manifestadas, o autor diz assim, eu quero ouvir o Zé e o João, o réu quer dizer assim, eu quero ouvir a Maria, e o réu quer dizer, eu quero ouvir a Marília. Ou seja, nós já temos os nomes das pessoas, o Zé, o João e a Maria, são esses que nós vamos ouvir nesse processo. Mas pode ocorrer de a Maria falecer. Pode substituir? Pode. Pode ocorrer de o João ficar enfermo. Posso substituir? Posso. Pode ser de o José ter se mudado de endereço e eu não fazer ideia de onde ele está. Posso substituir? Posso. É isso que nós temos descrito lá no artigo 450 do nosso Código. O artigo 450 do Código começa a falar, na verdade não, 451. Né? O artigo 451 diz o seguinte, que é possível substituir, né, a testemunha quando houver falecimento, e enfermidade que impossibilite a pessoa a depor. O cara está gripado. Poxa, gripado não, né? O cara não está impossibilitado. Ele está com voz? Leva ele para a audiência. Ah, ele está sem voz? Tudo bem. Mas tem que estar impossibilitado de depor. Mudança de residência ou trabalho sem ciência de onde a pessoa possa ser encontrada. Ah, eu sabia o endereço do camarada, mas agora não faço ideia de onde esteja. Regra, né? Sigamos. Depor perante o juiz da causa, né, que inclui aqui o depoimento por videoconferência. Quais são as exceções? Produção da prova antecipada e inquirição por carta. Vem na tela que isso aqui é um bate-papo legal. Qual que é a ideia aqui, pessoal? O juiz que vai julgar o processo, nós não temos mais o princípio da identidade física, que fique bem claro que não existe essa regra tal como nós tínhamos lá no CPC de 73 a respeito disso. Mas o que é importante que você fique atento aqui? É importante que você saiba que a ideia é que o próprio juiz que vai sentenciar, o que a princípio está ali competente para apresentar a sentença, colha a oitiva da testemunha. Por quê? Porque esse contato, esse olho no olho do magistrado, permite ele concluir com melhor acuidade se de fato as informações são relevantes, as informações são relevantes para o processo, ou se de fato aquelas informações trazidas ali, ou se a parte não está talvez se omitindo, faltando com a verdade, tá? Portanto, essa é a regra. Claro, pode ser tomada pelos meios tecnológicos, como uma videoconferência. Mas nós temos duas exceções de provas testemunhais que são produzidas não pelo juiz, não necessariamente pelo juiz que vai julgar a causa. Produção de prova antecipada. Você estuda a produção de prova antecipada lá na parte geral de teoria das provas, e lá a gente viu que antes mesmo de você entrar com o processo, por isso que é antecipada, em razões de situações cautelares, situações de urgência, para você proteger a tua prova, você já ouve a pessoa. Ah, eu vou entrar com uma ação contra
fulano de tal, e a testemunha desse processo, que pode ser determinante para mim, está, por exemplo, doente. Ela está doente com câncer terminal, vamos supor. Ela está em plenas condições de falar, está em plenas condições, consegue se manifestar, está com a ciência, está muito bem, só que ela está doente, uma doença severa, pode ser que ela venha a falecer no curso do processo, e isso pode vir a prejudicar a parte no que diz respeito ao seu processo que ela pretende entrar. Ela entra com pedido de produção de prova antecipada, colhe a oitiva da testemunha, quando ela entra no processo, ela traz a prova antecipada. Beleza. A outra situação é a inquirição por carta. O camarada, eu entro com um processo aqui na comarca de Cascavel, no Paraná, está tramitando na primeira vara civil da comarca de Cascavel, no Paraná, e eu quero ouvir uma testemunha que mora em Brasília. Eu vou mandar o quê? Uma carta precatória para Brasília, tá bom? Nesses casos, quem ouve a testemunha diretamente, se não for possível a realização por videoconferência, que pode ser que seja possível, se não for possível, carta precatória, daí não é o próprio juiz. Bacana? Na tela. Ok? Vamos avançando um pouco mais, né? Vamos avançando um pouco mais aqui, na verdade, em relação ao estudo, vejam só, produção da prova testemunhal, né? Aqui é o seguinte, pessoal, qual que é a ideia aqui? Nós temos que a regra é que a testemunha seja intimada para comparecer em juízo. Processo tramitando na primeira vara civil de Cascavel. Eu vou intimar o cara que mora aqui na região para que compareça à vara civil para ser ouvido. Mas ele mora na cidade de Curitiba, lá na capital, 500 quilômetros de distância de Cascavel. Nesse caso, o que eu faço? Eu intimo ele para comparecer? Não. Eu vou expedir uma carta precatória. Se você não puder ouvi-lo por videoconferência, não houver essa possibilidade, não tiver um aparelhamento técnico para que seja ouvido por videoconferência, o que nós fazemos? Expede precatória. Vai para lá. Mas vamos supor que eu quero ouvir o presidente da República. Eu quero ouvir um governador. Eu quero ouvir um deputado federal. Eu quero ouvir um ministro do STF no meu processo. É excepcional? É. Só que nesses casos, e pode ocorrer isso na prática, a oitiva não vai se dar por carta precatória, a oitiva não vai se dar por videoconferência, a oitiva não vai se... Você não vai mandar um AR dizendo, presidente, vem aqui na primeira vara civil de Cascavel porque eu quero te ouvir num processo do meu interesse. Nesse caso, pessoal, em razão da função que a pessoa exerce, nós temos uma outra regrinha, né? Nós temos o seguinte, que a pessoa será ouvida na sua própria residência ou no seu local de trabalho. Artigo 454 do novo Código de Processo Civil. Isso mesmo, artigo 454 do CPC. O artigo 454 traz um rol enorme, né? Tanto é que eu coloquei aqui para vocês de pessoas que serão ouvidas na residência ou no local de trabalho. Daí tá ali, ó, você vai ver, eu vou passar rapidamente por eles. Presidente e vice, ministro do Estado, os ministros dos tribunais superiores, conselheiro do CNJ e ministros do TCU, procurador-geral de Estado e conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, um AGU, PRE, um defensor-geral, o procurador-geral, senador e deputado federal, governador e vice-prefeito. Prefeito não estava no CPC de 73, agora foi incluído, então fique atento porque tem cara de questão objetiva. Deputado estadual e deputado distrital, os desembargadores do Tribunal de Justiça e os juízes de segunda instância, de TRF, TRT, TRL, Tribunais de Contas, também serão ouvidos onde residem, né? Onde residem ou no local de trabalho, procurador-geral de justiça ou embaixador de país, desde que haja reciprocidade. O que é essa reciprocidade? Eu quero ouvir o embaixador da França. Se a França conceder a mesma prerrogativa ao diplomata brasileiro, ao embaixador, brasileiro, há reciprocidade. Então, beleza, aplica a regra. Não, mas a França não prevê tal regra na sua legislação processual civil, então você não vai aplicar a regra também. É uma regrinha, a reciprocidade é algo que vale para as relações internacionais. Bacana? Professor, eu preciso saber a situação de todos os países? Claro que não. Você tem que saber que é embaixador de país desde que haja
reciprocidade. Beleza? Volta aqui na tela, ainda dentro da prova testemunhal. Aqui nós temos a questão da intimação, né? A questão da intimação. Vejam, muita atenção, porque é o seguinte, você vai intimar a testemunha para comparecer, né? Você vai intimar a testemunha para comparecer em juízo, e a dúvida é a seguinte, como que se dá? Lá no CPC antigo, e aqui é só uma noção para você ter ideia de como que funcionava. Lá no CPC antigo, você arrolava os nomes com uma certa antecedência, era 30 dias antes, o juiz intimava e o cara vinha para a audiência. Basicamente isso. Agora, com o CPC de 2015, nós estamos dando muito mais autoridade ao advogado. Nós estamos conferindo prerrogativas para o advogado, de forma que o advogado mesmo pode providenciar a intimação da testemunha. Ou o advogado pode se responsabilizar por levar a testemunha. Ou seja, a intimação judicial da testemunha não é mais a regra. A regra é que a testemunha seja trazida pelo advogado ou ela seja intimada pelo advogado e comprovado nos autos. Certo? Ah, mas se a testemunha não comparecer, aí depende. Nós vamos analisar agora quais serão as possibilidades decorrentes, tá bom? Então vejam lá, nós temos 3 formas de intimar a testemunha no processo hoje. Né? Vejam só. Né? Primeira, intimação por carta com AR pelo advogado, ou seja, o próprio advogado manda um AR na casa da testemunha e comprova isso nos autos 3 dias antes da audiência. Ou seja, nós temos lá o rol de testemunhas delimitado, o próprio advogado que vai ouvir o José e o João manda um AR para os dois. Volta o AR cumprido, assinado pelo José, assinado pelo João, ele junta no processo 3 dias antes do processo. Bom, pois lá, está intimado regularmente para a audiência. A outra forma, vejam, o advogado leva a testemunha independentemente da intimação. Beleza, tudo bem. Ou nas hipóteses de intimação judicial. Qual que é, antes de a gente passar para a análise da intimação judicial, qual que é a grande diferença do primeiro para o segundo caso no qual o advogado manda o AR e comprova ou no qual o advogado leva a testemunha? É o seguinte, se a parte, no segundo caso, no qual o advogado leva a testemunha para a audiência, se esse advogado, se a testemunha chega no dia, ela se compromete com o advogado aí, chega no dia, ela some e não vai, acabou-se. O advogado perdeu a oportunidade de ouvi-la no processo. Não pode fazer mais nada. No primeiro caso, se ele comprovar que houve essa intimação, por intermédio do AR, que tem que ser juntado no prazo de 3 dias antes da audiência, se a testemunha não comparecer, o juiz pode determinar a intimação judicial. Pode depois determinar, inclusive, a condução coercitiva dessa testemunha para a audiência. Notou a diferença? No primeiro caso, o advogado assumiu a responsabilidade para si, não compareceu, perdeu. Lá no primeiro caso, se for a hipótese do AR, tiver comprovado nos autos, porque nada adianta ele mandar o AR, mas não comprovar nos autos, ou mandar o AR voltar negativo, ele vai perder a oportunidade de ouvir, ele vai ter a possibilidade de exigir o comparecimento da testemunha. Legal? Agora vamos para a terceira hipótese, que é a intimação judicial, que somente será utilizada se não forem feitas essa intimação pelo advogado ou o advogado levar sob responsabilidade. Olhem só, temos a intimação judicial quando? Quando a parte for intimada pelo AR e não comparecer, que é o primeiro caso lá do advogado. Veja que você não precisa nem mesmo memorizar, é só você raciocinar a lógica da coisa. Quando o próprio advogado fizer um requerimento fundamentado, ou seja, ele diz assim, ó, eu até queria mandar um AR, mas o cara não tem residência, não tem domicílio fixo, vai ter que intimar ele pelo oficial de justiça, os correios não atendem aquele local, então ele já pede para o juiz proceder à intimação via secretaria. Requisição de servidor público militar, nesse caso, ele precisa fazer pela via judicial, a requisição ocorre pelo juiz ao superior hierárquico, a oitiva do Ministério Público ou da Defensoria Pública também, né? A oitiva requerida pelo Ministério Público ou requerida pela Defensoria, então o MP ou o defensor não precisam ficar mandando a AR para casa do cara, ele vai pedir para o juiz intima, ou a oitiva de autoridade com prerrogativa de definir dia, hora e local para ser ouvida, tá? Que é a hipótese que nós vimos um pouco antes. Nesses casos, a intimação se dá de forma judicial. Mas fica claro na redação do CPC
que, na verdade, a intimação deve ocorrer pelo advogado e só não será utilizada, né? Só não será utilizada quando não for possível. Bacana, pessoal? Legal? Vamos avançando. Chegou no dia da audiência, tem que qualificar a testemunha. Veja, você já estudou comigo quem pode depor, quem não pode depor, quem é impedido, quem é incapaz, quem é suspeito. Vimos as formas de intimação. A parte foi intimada, chegou na audiência, vamos ouvi-la. A hora que o juiz começa a colher a oitiva lá das testemunhas, o que você tem que ficar atento aqui, né? Você tem que ficar atento aqui o seguinte, né? Tem que ficar atento porque nós temos a qualificação da testemunha. O que é a qualificação da testemunha? Você vai tratar de falar quem é, se ela tem qualquer proximidade de relação com as pessoas no processo e qual a relação dela com os fatos. Por que isso é importante? Porque é nesse momento que podem surgir as possibilidades de você arguir impedimento, suspeição, incapacidade ou até mesmo contraditar a testemunha. Então, vejam na tela. Qualificação das testemunhas. Você vai admiti-la se estiver regular, seguida do compromisso que impõe o dever de falar a verdade sob pena de crime. Está tudo regular, ninguém impugnou nada. Então, o juiz irá o quê? Admitir a testemunha. E vai informá-la o seguinte, que se mentir, ferrou. Ela poderá sofrer crime, estará praticando um crime. 2. Constatado uma hipótese de impedimento, de suspeição ou de incapacidade, ela será dispensada. O juiz ali na hora diz, não, é caso de impedimento, fora. Entendo que é suspeição, fora. Entendo que é a parte incapaz, fora também. Ou, se constatada alguma das hipóteses de escusa legal, a testemunha será dispensada. Tá bem? Legal. São as hipóteses de qualificação. É isso que você precisa saber aqui. Nós podemos avançar um pouco mais, né? Podemos avançar um pouco mais. E agora o que eu quero falar da grande novidade que nós temos dentro do nosso Código de Processo Civil a respeito da prova testemunhal, que é o cross-examination, tá? Só o seguinte, isso aqui é muito simples, né? É só uma palavra em inglês aqui, mas é muito simples. Nós tivemos uma pequena mudança do CPC antigo para o nosso código atual. Qual que é a ideia aqui? Lá no código anterior, toda vez que nós tínhamos o interrogatório, nós tínhamos ali a colheita da testemunha, da prova testemunhal em audiência, o juiz, o advogado formulava a pergunta para o juiz interpretava essa pergunta e fazia a pergunta para testemunha. Era uma forma de se ter um filtro, né? E esse filtro era necessário. Era isso que nós tínhamos. Então, essa era a forma no CPC antigo. Agora não. Agora, a pessoa que arrolar a testemunha pergunta diretamente. Primeiro pergunta a pessoa que arrolou, depois a parte contrária. O juiz pode, a qualquer momento, também formular perguntas. A ideia é que nós tenhamos um ato bastante dinâmico ali, porque o juiz pode ir tendo dúvidas na medida em que as perguntas são formuladas e os fatos são esclarecidos. E o juiz não controla? Controla. Se o juiz entender que aquela pergunta que foi formulada diretamente à testemunha possui algum vício, alguma irregularidade, ele exerce o poder de polícia. Ele controla a legalidade do ato e diz assim, não, peraí, aqui você está exagerando. Aqui você está perguntando coisa além do que foi tratado nos fatos. Aqui você está tentando induzir a testemunha a erro. Aqui você está forçando a barra, de certa forma, podemos considerar assim. Daí o juiz controla, o juiz indefere, não admite a pergunta. Tá? Então vejam na tela. Vejam, o advogado da parte irá rolar diretamente a testemunha e irá perguntar diretamente para a testemunha e depois o advogado da parte contrária fará o mesmo, perguntará de forma direta. Bacana? Legal. Vejam, o juiz pode formular perguntas às partes antes ou após as perguntas que estiverem sendo formuladas pelos advogados. O juiz exerce também o poder de polícia no ato processual e, além disso, ele poderá não admitir questionamentos que sejam indutivos ou que não tenham relação com as questões objeto de prova naquele processo, tá bom? E as perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo se a parte requerer, né? Por que a parte faz isso? Ela vai dizer o seguinte, houve cerceamento de defesa. Eu queria fazer uma pergunta que, no meu entender, era uma pergunta determinante ali
para que se esclarecesse algum ponto do processo. Eu queria fazer essa pergunta, mas o juiz indeferiu. Então, o que a parte pede? Ela pede assim, eu quero que conste, juiz, em ata, a pergunta que eu fiz e o seu indeferimento, para que depois, lá na sentença, eu possa alegar que eu não tive a oportunidade de produzir as provas, em recurso, né, da sentença, eu possa alegar a coerção, que me foi cerceado o meu direito de defesa, e se o tribunal entender que realmente foi cerceado, ele anula tudo e volta à audiência do camarada, tá bom? Mas é importante que você saiba que a parte, o advogado, tem essa prerrogativa aqui no exercício da sua defesa técnica. Bacana? Para finalizar, algumas informaçõezinhas extras, e daí nós passamos para a realização de algumas questões. Vejam só, é possível ao magistrado determinar o comparecimento de testemunhas referidas. Eu quero que você entenda o que é testemunha referida. Você está ouvindo o Zé na audiência, não está? Beleza. O Zé está sendo ouvido pelas pelo advogado do autor, foi arrolado pelo autor, o autor está perguntando, depois vem o réu e começa a perguntar, fazer perguntas para o Zé. Em determinado momento, o Zé diz o seguinte, que ele não sabe a respeito daquele fato, mas João sabe. João é o quê? Uma testemunha que foi referida pelo Zé. O que nós temos, portanto? A possibilidade de o juiz determinar o comparecimento de testemunhas referidas. Depende da dinâmica ali da audiência, do que for declarado, mas há possibilidade. Ou seja, não apenas aquelas testemunhas que foram arroladas previamente serão ouvidas. Podem ser dispensadas, podem não ser, pode ser impedida, pode ser capaz, pode ser que nós tenhamos testemunhas referidas e elas serão chamadas num segundo momento. O juiz pode, inclusive, determinar o comparecimento imediato, o oficial de justiça vai lá buscar o camarada, se for perto, evidentemente, ou o juiz suspende a audiência, marca um outro dia e ela é retomada, tá bom? Vai depender também da importância dessa testemunha referida para o processo. Seguinte, admite-se por decisão de ofício ou a requerimento a acareação que será realizada com a finalidade de esclarecer manifestações diferentes das partes. Eu ouvi o Zé, eu ouvi o João. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, totalmente ao contrário. Eles colidem ali as informações. O que eu faço? Coloco o Zé e o João frente a frente, para acarear, tá bem? Isso também é possível, ok? Volta na tela, terminamos o conteúdo teórico atinente à prova testemunhal, e aqui tem uma questão aplicada pela FCC no ano passado. Olhem só. Sobre a prova testemunhal, é correto afirmar que o juiz deve ouvir primeiro as testemunhas do autor e depois as do réu, podendo inverter a ordem das oitivas, ainda que as partes concordem. Tá, pessoal? Qual é o erro dessa alternativa? Vejam só, que o juiz pode alterar a ordem das partes, se as partes concordarem. Ou seja, ainda que as partes concordem, não. Se as partes concordarem, veja que fica truncada essa redação, colide lá com o nosso 456 do CPC, portanto, incorreta. Beleza? Vamos lá, avançar. Esta é inadmissível quando a lei exigir prova escrita da obrigação, ainda que haja começo de prova escrita emanada pela parte contra a qual se pretende produzir a prova. Vejam, nesse caso, pessoal, quando houver começo de prova, ela não será inadmissível, ela será excepcionalmente admitida. É aquela hipótese, você já viu, está errado, é aquela hipótese que nós vimos em que a lei exige uma prova documental, mas não se tem a prova documental, há apenas um começo de prova documental. Ou seja, essa prova documental não é capaz de provar o objeto que se pretende. Nesse caso, você pode utilizar, sim, a oitiva de uma testemunha. Então, está errado ali a letra B. Ok? Vamos lá, pessoal. Vejamos a letra, C. A parte que se comprometer a levar a testemunha à audiência, independentemente de intimação, ou seja, sem intimação, que em regra deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento. É isso mesmo, né? A parte pode se comprometer a levar a testemunha à audiência sem intimação, ou ela mesma poderá mandar o AR para intimá-la, ok? Eu acho que a redação dessa alternativa ficou um pouco truncada, mas de toda forma não está errada, é o gabarito aqui da nossa questãozinha. Legal? Vamos lá. Seguinte, pessoal.
É defesa ou a parte? Defesa é vedado, tá? É vedado. Então, vou colocar aqui que é vedado, não é permitido. Vedado. É vedado à parte, nos contratos simulados, provar com testemunhas. Pelo contrário, é admitido à parte provar com testemunhas nos contratos simulados ou naqueles em que houver divergência entre a vontade real e a vontade declarada, e também quando for identificado vício de consentimento. Letra D é o inverso do que está correto, totalmente incorreto. E pode o juiz, se necessário, admitir o depoimento de testemunhas menores ou impedidas ou suspeitas, devendo-lhes tomar compromisso. O erro está aqui. Eventualmente, e nós não falamos disso explicitamente, mas está lá no 447, parágrafos 4º e 5º, nós temos o seguinte, que os menores, né, um menor, uma testemunha impedida, uma testemunha suspeita, não pode se manifestar. Mas, em algumas situações, o juiz poderá admiti-las, né? O juiz, a depender do caso concreto, poderá admiti-las. Se admitir, não vai tomar compromisso, né? Vai ser ouvido como informante, tá bom? Legal? Mais uma questãozinha de prova aqui para vocês. Vejam só. Quanto à produção de prova testemunhal, é correto afirmar: é lícito à parte contraditar a testemunha. É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita somente com documentos. Vejam, pessoal, o erro está em limitar aqui a prova à documental. O artigo lá, 457, parágrafo 1º do CPC diz que não, que você poderá, inclusive, trazer novas testemunhas, né, para contraditar, você trazer uma testemunha para contraditar uma testemunha que você pretende ouvir, não é necessariamente com documentos, letra A está errada, tá bom? Vejamos lá, pessoal. Na sequência, as perguntas serão formuladas, pelas partes diretamente à testemunha. Beleza? Diretamente, é o cross-examination. Começando pela parte que arrolou, não admitindo o juiz aquelas perguntas que puderem induzir a resposta, que não tenham relação com as questões fato, objeto da atividade probatória, ou que se trate de algo repetido, algo que já foi analisado. Certo? Perfeito. É isso mesmo. Letra B é a correta e o gabarito da nossa questão, e ela trata ali da forma como são inquiridas, como são ouvidas as testemunhas nos autos. Beleza, pessoal? Vamos avançando. A intimação da testemunha só será feita pela via judicial. Poxa, claro que não. A intimação judicial, ela é agora subsidiária. A regra é que o advogado faça a intimação e comprove nos autos no prazo de 3 dias, conforme você viu lá comigo no artigo 455. Né? Deixa eu anotar aqui. 455, parágrafo 4º. Cabe ao juízo informar ou intimar a testemunha arrolada pela parte do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação postal. Não, a regra é que a intimação, quando ocorrer judicialmente, se dê de forma postal. Beleza, pessoal? Show? Ok, vamos lá. O juiz inquirirá as testemunhas separadas e sucessivamente. Primeiro a do réu? Ui, tá errado, né, pessoal? Primeiro houve as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu. Então tá invertido aqui. E providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras, e o juiz poderá alterar essa ordem a seu livre-arbítrio. E esse ao seu livre-arbítrio aqui até fica um pouco, está errado também, porque depende da concordância, né? Depende da concordância da parte contrária. Vamos considerar a letra E também falsa. Beleza, pessoal? Então, agora vem cá comigo na tela, que com isso nós finalizamos o estudo da prova testemunhal, tá?